chamar para cantar comigo essa linda canção do meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, e ele me escutou. Aleluia, Senhor. Por isso estou aqui. O vento ele acalmou. Presenteie os amados, em nome de Jesus. Sejam visitados pelo poder do Espírito Santo, Senhor. Não temam mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais um dia aqui na presença do Senhor. Nós temos uma mensagem hoje, a qual o Senhor colocou no meu espírito. Essa madrugada, 2 horas da manhã, o Senhor me acordou, literalmente me acordou. E eu corri e vim para aqui para a sala. Preparei essa mensagem. Então, se você puder aí, você pegar um caderno, uma caneta para estar fazendo a anotação, eu creio que vai ser uma bênção e o Senhor vai falar ao seu espírito. Vamos fazer uma breve oração pelo dia de hoje. Senhor, te agradecemos pelo dia de hoje, Senhor. Te agradecemos por esse momento, por essa ferramenta que é a internet, a qual o Senhor nos deu a oportunidade de levar as boas novas à casa de cada irmão agora, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Eu peço para que o Espírito Santo, Senhor, que opere em nós, sinais, maravilhas, prodígios e miraculosos, Senhor, adentre agora em cada lar agora, Senhor. E aquilo que eu não consegui passar para cada irmão, Pai, no nome de Jesus, que o Espírito Santo possa fazer melhor, hoje e sempre, Pai. E que cada um agora, cada coração, se torne uma terra boa, fértil, aonde a tua mensagem, a mensagem da cruz, Senhor, que é viva, eficaz, mais cortante, penetrante do que uma espada de 2 gumes, Senhor, venha fazer a tua obra, Senhor. E que essas pessoas possam dar frutos e frutos de excelência. Que os seus anjos, que são poderosos em guerra, acampem ao redor e derredor de cada lar agora, de cada irmão, Senhor, guardando, protegendo, livrando do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, no nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Como o louvor, de início, o Senhor me deu uma palavra, e eu gosto muito de dar título para as mensagens. E o título de hoje é Algumas Tempestades em Nossas Vidas.
Todos nós, irmãos, vamos passar por algumas tempestades em nossas vidas. Você já parou para pensar? Né? Talvez você, em dezembro, no final do ano, você fez vários planos, vários projetos, né? Pegou uma agenda ou um pedaço de papel, você começou a fazer algumas anotações referente ao ano de 2020, né? Cada trimestre, ou semestre, ou cada mês, você fez alguma anotação do que você queria que viesse acontecer na tua vida. Mas o inesperado aconteceu. Ninguém esperava o coronavírus. Quem esperava o coronavírus? Quem esperava estar dentro do teu lar, em quarentenas? Praticamente nós estamos aí há mais de 20 dias, né, dentro do nosso lar, há mais de 20 dias sem ter o culto presencial, sem ter a igreja aberta. Quem esperava isso em dezembro ou na virada de ano, em janeiro? Então, ninguém esperava isso. Por isso que esse título, Algumas Tempestades em Nossas Vidas. E isso é mais uma tempestade em nossa vida, aonde ela vai passar. Então o Senhor nos deu um texto que está em Marcos. Abra a tua Bíblia em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Marcos 4, capítulo 4, verso 35. Quem for achando aí, dá um joinha. O Felipe vai estar olhando lá e vai estar fazendo assim para mim. Você que foi achando, dá um joinha aí. Amém? Então, Marcos, capítulo 4, verso 35, diz assim. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Presta atenção aqui, no primeiro versículo. Jesus disse, ele afirmou, passemos para outra margem. Primeiro ensinamento aqui que eu aprendo. Se o Senhor Jesus, ele prometeu alguma coisa, se ele disse no teu espírito, e o espírito ele tem certeza, ele tem convicção, isso há de se cumprir. Porque ele disse, passamos para a outra margem. Verso 36. Deixando a multidão, eles o levaram consigo. Assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram dizendo, Mestre, não te importa que perecemos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquietai-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, olha o que o texto diz. Primeiro ensinamento que a gente aprende aqui. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Então Jesus convidou eles para ir para outra margem. Se Jesus Cristo, ele fez um convite para você, para atravessar e ir para outra margem, fique tranquilo, porque você vai passar para outra margem. Porque se Jesus, ele prometeu, ele é fiel e ele é justo para cumprir a promessa dele. Aí na nossa vida agora vem um coronavírus. As pessoas estão paradas, algumas pessoas já perderam o emprego,
muitas sem trabalhar, alguns não têm nenhum recurso financeiro. Irmão, isso não é uma tempestade? Sim ou não? Mas o que o Senhor Jesus Cristo está falando? Fique tranquilo, porque eu estou contigo no barco. Verso 36. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. Então veja só, Jesus estava com os discípulos em um barco. Mas só havia o barco de Jesus? Não. Existia outros barquinhos. O que eu aprendo aqui, meu irmão? O importante é eu entrar no barco que está Jesus Cristo. Tinha outros barcos, mas só em um barco tinha a pessoa de Jesus Cristo. Meu irmão, está vindo uma grande tempestade sobre a nossa nação. As pessoas estão com medo. As pessoas estão preocupadas. Mas se você está num barco, e nesse barco está Jesus Cristo, não vos preocupe. Tem de bom ânimo. Agora, se você está num barco, e nesse barco não está Jesus Cristo, aí você tem que se preocupar. Então nós cristãos, nós também passamos por lutas, passamos por dificuldades, passamos por tempestades, passamos por portas de emprego, sabe, fechada, passamos por poucas e boas. Eu já passei por muitas, irmãos. E eu tenho certeza que você também. Mas a diferença é que Jesus Cristo está no barco. Então, se Jesus Cristo está no seu barco, descanse no Senhor. Porque Ele disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nesse mundo, nós vamos ter grandes tribulações. Mas Ele diz para cada um de nós termos bom ânimo. Então se anime, meu irmão. Descanse no Senhor. Verso 38. Jesus estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? Então, Jesus Cristo estava dormindo. Fala que estava numa almofada. Mas no verso 37 também diz, ora, levantou-se grande vendaval e as ondas se remessaram contra o barco, de modo que já estavam o quê? A encher-se. Então veio uma grande tempestade. As ondas estavam altas. Mas Jesus Cristo estava dentro daquele barco e estava dormindo. E os discípulos, eles acordaram o Senhor Jesus Cristo preocupados com aquela situação. Tipo assim, mestre, você não vai fazer nada? Você não está preocupado com essa situação? Meu irmão, minha irmã, talvez você se pegou fazendo essa oração. Talvez você se pegou falando assim com Jesus Cristo. Senhor, olha o que está acontecendo. Olha que praga. Olha esse vírus. Olha o que está acontecendo. Pessoas estão perecendo. Pessoas estão morrendo. Pessoas estão sucumbindo. Assim, nesse lugar, tinha outros barquinhos. Mas a diferença dos outros barcos com o barco que estavam os discípulos é que nesse barco o mestre estava ali. E esse barco não está à deriva, porque o mestre estava ali. Agora pare para pensar. Quantas pessoas pereceram com seus barquinhos? Quantas pessoas sucumbiram? Quantas pessoas naufragaram? Quantas pessoas morreram afogadas ali? Mas a diferença é que no barco dos discípulos tinha um que tinha o controle sobre a situação.
E ele se levantou e ele deu uma palavra de comando. O que eu aprendo aqui? Que Jesus Cristo, ele prega até para a natureza. Ele deu uma palavra de comando sobre a natureza. E olha o que aconteceu no verso 39. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquietai-te. Então o vento se aquietou e houve o quê? Grande bonança. O Senhor deu uma ordem de comando para o vento se aquietar. Se você está no barco que Jesus está, Ele é fiel para dar uma ordem de comando, para que isso possa cessar, essa situação na sua vida, para que possa ter uma mudança na tua vida. Mas, se você não estiver no barco que Jesus está, tenha cuidado, que você pode naufragar, que o seu barco pode virar, que você pode até morrer afogado espiritualmente falando. Mas se no seu barco estiver Jesus Cristo, fique tranquilo, porque Ele é poderoso, Ele é fiel para acalmar a tempestade que está ao teu redor. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 40. Ele disse aos discípulos: por que são tão tímidos? Ainda não têm de fé? Eles sentiram grande temor e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aquele era o Filho de Deus, o Alfa, é o Ômega, o princípio e o fim, Emanuel. Era Jesus Cristo. Por que o Senhor falou assim? Porque sois tão tímidos, ainda não têm de fé. Porque eles já sabiam quem era Jesus. O Senhor Jesus Cristo já tinha operado sinais, maravilhas, prodígios miraculosos. E aquela pessoa que operou sinais, maravilhas, prodígios miraculosos estava com eles no barco. E eles não tiveram fé que esse homem poderia acalmar a tempestade. Ei, meu irmão, quantos sinais, quantas maravilhas, quantos prodígios miraculosos, quantos livramentos, quantas portas de escape o Senhor já se abriu ao seu favor. E por causa dessa situação, você pode estar com medo. Ei, tem de fé, tem de bom ânimo. Porque o que destituiu Satanás de autoridade. E ele diz que com ele nós somos mais que vencedores nas regiões celestiais. Nós estamos nesse barco. E esse barco não está à deriva. Quem está no controle desse barco é Jesus Cristo de Nazaré. É o nosso mestre, Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui: algumas tempestades na nossa vida é para fortalecer a nossa fé. Então, essa tempestade que está acontecendo sobre a nação brasileira, sobre o mundo, sobre o globo terrestre, sem dúvida, nós cristãos, nós vamos sair muito mais fortalecidos. Meu irmão, você não vai ser mais a mesma pessoa. A igreja de Jesus não vai ser mais a mesma pessoa. Virou uma chave aqui dentro de nós. Nós vamos sair fortalecidos dessa situação. Então essa é a primeira coisa que eu aprendo com esse texto. Essa tempestade é para fortalecer a nossa fé. Existem tempestades em nossas vidas e essa é para fortalecer a nossa fé. Mas Deus, Ele usa algumas tempestades para nos trazer para um alinhamento. Então, primeiro, o que eu aprendi? Que essa tempestade é para fortalecer a minha fé. Mas agora nós vamos entrar em uma tempestade que é para nos trazer para um alinhamento. Abra a tua Bíblia em Jonas, Antigo Testamento.
Vai lá em Jonas. Jonas. Quem encontrou aí na Bíblia aí vai dando joinha. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estou com saudade dos irmãos. Estamos orando. O Senhor está sob o controle. E essa tempestade, Ele é fiel e Ele é justo para acalmar. Nós vamos sair muito mais fortalecidos, irmãos. Quando tudo isso se acabar, você não vai ser mais a mesma pessoa. Amém? Todo mundo encontrou aí Jonas, capítulo 1, verso 4 ao 5. Então, existem tempestades que é para trazer pessoas para um alinhamento. Então, todos nós conhecemos a história de Jonas. Jonas, capítulo 1, verso 4 ao 5 diz assim: O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava ponto de se despedaçar. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e o lançaram ao mar a carga do navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormia um profundo sono. Então nós sabemos a história de Jonas. Jonas, um homem de Deus, foi chamado para fazer uma grande obra a Nínive, para pregoar o juízo de Deus a Nínive. Mas Jonas, ele ficou com medo daquele povo. E com razão. Porque aquele povo era um povo terrível, aonde matava o povo de Deus aqui no caso, né? Era um povo terrível. E ele foi para outro caminho. Tipo assim, o Senhor manda ele para a direita, ele foi para a esquerda, fugindo do centro da vontade de Deus. Meu irmão, aprenda uma coisa. Se Deus te chamou para uma grande obra, não fuja do centro da vontade de Deus. Se um dia você aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador, se um dia você confessou a Cristo, se um dia você fez o curso de batismo, como nós damos o curso de batismo aqui, um dia você se batizou, se um dia você participou da ceia do Senhor e agora está afastado dos caminhos do Senhor, meu irmão, com certeza o Senhor, Ele vai trazer uma grande tempestade sobre a tua vida para que você volte ao caminho do Senhor. E foi isso que aconteceu aqui com Jonas. Deus usou essa tempestade para trazer o profeta para o alinhamento, para o centro da vontade de Deus. Irmãos, quando nós estamos fora do centro da vontade de Deus, o Senhor permite que algumas situações aconteçam na nossa vida. Um puxão de orelha. O Senhor nos sacode para que nós voltamos para o centro da vontade de Deus. Eu vejo pessoas que estão com medo, que estão com grande temor, que se afastaram, que estão se desviaram. E por causa do coronavírus, elas estão voltando, estão se reconciliando com o Senhor e voltando a servir a Deus. Por quê? Ela tem medo de morrer porque não tem certeza e convicção da salvação. Esse coronavírus, talvez não, eu tenho certeza que também é um puxão de orelha do Senhor para algumas pessoas, para trazer as pessoas para um alinhamento. Você está entendendo? Então Deus, Ele usa algumas tempestades na nossa vida
para nos trazer para o centro da vontade do Senhor. Sabe, existe aquele jargão evangélico: se não é pelo amor, é pela dor. E às vezes o Senhor usa isso para trazer a pessoa para o centro da vontade dele. Meu irmão, você vai querer voltar pela dor? Se é tempo de você se reconciliar com o seu Senhor, aí mesmo na tua casa, dobra o teu joelho, peça perdão a Deus, volte, se reconcilie com o Senhor, encontre uma igreja abençoada, que prega a verdadeira palavra do Senhor, fique ali, congrega ali, tenha comunhão com os irmãos e não saia nunca mais, até o dia do arrebatamento ou até o dia que o Senhor te recolher. Então, existem tempestades na nossa vida, a qual o Senhor permite para nos trazer para um alinhamento. Mas também existe tempestades em nossa vida, a qual o Senhor permite para nos honrar, né? Existem algumas tempestades que nos impedem de chegar ao destino para concluir uma grande obra. Então existem tempestades na nossa vida também que nos impede de chegar no destino para concluir uma grande obra. Meu irmão, nós sabemos que o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Na primeira tempestade a qual Jesus Cristo estava no barco, o Senhor Jesus Cristo deu uma palavra de comando ali para aquela tempestade. Eu tenho certeza que no mundo espiritual, ali, o inimigo das nossas almas, o diabo, ele estava usando aquele recurso ali da natureza para tentar acabar com Jesus Cristo e com os discípulos. Mas ali o Senhor deu uma palavra de comando e aquela malignidade caiu por terra. Então eu tenho que entender também que existem tempestades na nossa vida que quer nos impedir de chegar ao outro lado. Abra a tua Bíblia aí em Atos, capítulo 28. Atos capítulo 27. É um texto bem longo, eu não vou estar lendo todo. Atos capítulo 27, verso 13. Eu vou estar lendo agora. Diz assim: soprando o vento sul brandamente e pensando ter já o que desejando, levantaram a âncora e foram mais de perto, costeando a ilha de Creta. Não muito depois, porém, descandeou-se do lado da ilha um pé de vento chamado vento nordeste. Sendo o navio arrastado e não podendo navegar contra o vento, cedemos a sua força e ficamos à deriva. Olha só. Passando abaixo de uma pequena ilha chamada Glauta, com muito esforço pudemos segurar o bote salva-vidas. Recolhemos-nos e usaram dos recursos disponíveis para reforçar o navio com cordas, temendo que fosse lançado nos barcos de areia de Sirte. Baixaram as velas e deixaram a embarcação à deriva. Como fomos violentamente agitados pela tempestade,
No dia seguinte começaram a esvaziar o navio. Ao terceiro dia, as próprias mãos lançaram ao mar a amarração do navio. Não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma grande tempestade, perdemos toda a esperança de nos salvar. Ao vendo eles estado muito tempo sem comer, olha só, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, devieis, na verdade, ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar este dano a esta perda. Então, aqui fala da história de apóstolo Paulo, quando ele foi enviado para Roma. Então, o apóstolo Paulo, ele estava em um porto, e ele disse para o capitão do barco: olha, vamos ficar nesse porto. Esse porto é seguro. Mas o capitão do barco teimoso fala: não, vamos seguir viagem. E eles seguiram viagem desde o capítulo 27, do verso 13. Note-se bem que era vento do lado sul, do lado norte e todo tipo de ventania naquele lugar, aonde queria impedir que ele se achegasse naquele lugar. Mas tinha um homem de Deus que disse: olha, vamos ficar nesse porto, esse porto aqui é seguro. Irmãos, quantas vezes você foi usado por Deus para ministrar uma pessoa, a qual essa pessoa ela quis sair da presença de Deus, e você disse assim: não deixe a presença de Deus. Com o Senhor no barco, com o Senhor na tua vida, você está seguro. E isso tem se repetido em nossas vidas todos os dias. Entra ano e sai ano, se repete. Quantas pessoas você conhece que começou na tua caminhada cristã com você e hoje se desviaram, estão em outro caminho e se acham que estão seguros, mas eles estão entrando em um barco, e esse barco ele vem vento para a direita, vento para a esquerda, e essa pessoa muitas vezes está à deriva. E essa pessoa, ela ainda está viva, ela não sucumbiu, porque tem alguém que está intercedendo por ela, e essa pessoa é você. Quantas pessoas já poderiam ter perdido a vida, mas se não fosse a tua intercessão, se não fosse a intercessão da igreja, o que seria da vida dessa pessoa? Apóstolo Paulo aqui, ele sabia que eles fizeram uma coisa errada, que não era para sair do porto e seguir viagem. E ele disse aqui, ele se colocou em pé, no verso 21, e disse: havendo ele estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio deles disse: Senhores, devieis, na verdade, ter me ouvido e não ter partido de Creta para evitar este dano a esta perda. Agora, pois, recomendo-lhes que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Então, o apóstolo Paulo deu uma palavra. Olha, com a vida de cada um aqui não vai acontecer nada, mas o navio vai se perder. Então, lembra de alguém aí. Talvez essa pessoa tenha perdido tudo na vida dela, mas a vida dela não sucumbiu ainda, porque tem um intercessor. E esse intercessor sou eu e sou você, que tem mantido essa pessoa. Então, por isso que o Senhor nos levanta em meio à tempestade para sermos intercessores. O apóstolo Paulo disse aqui, olha, não vai acontecer mal algum, mas o barco vai se perder. E no verso 28 diz: lançando-se a sonda, mediram 20 braças
passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, mediram 15 braças. Ora, temendo bater em rochedos, lançaram a polpa 4 âncoras e esperavam ansiosos que amanhecesse. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já jogados os barcos salva-vidas ao mar, sob o pretexto de ir e lançar as cordas pela proa. Olha só, disse Paulo ao oficial e ao soldado: se estes não ficares no navio, não podereis salvá-los. Ei, o que o Senhor está falando aqui? Se você sair desse navio, se você sair desse barco, eu não posso te salvar. Se os discípulos tivessem pulado, saído daquele barco, será que iriam se salvar? Porque como que eu posso sair de um barco aonde o mestre está? Como que você pode sair de um lugar aonde Jesus Cristo ali está? Ei, se você conhece alguém que se afastou do caminho do Senhor, fale para essa pessoa: você só vai ter segurança na tua vida quando você voltar para o barco aonde o mestre ali está. Porque o Senhor é o socorro bem presente na tribulação. Se eu não estiver no barco aonde Cristo está, eu posso lançar até barcos salva-vidas, meu irmão, mas eu tenho certeza que a pessoa vai perecer. Se eu estiver aonde Cristo está, meu irmão, pode ficar tranquilo que você vai chegar do outro lado. Então, nesse texto, ele fala muito sobre isso. Disse Paulo aos oficiais e aos soldados: se esses não ficarem no navio, não poderei salvá-los. Você que está pensando em retroceder, você que está pensando em desistir da tua fé, da tua caminhada cristã, ora o Senhor, peça misericórdia ao Senhor, peça um fortalecimento ao Senhor, mas não saia dos caminhos, não retroceda, não volta atrás. Eu poderia falar também de Noé, onde ele fez um grande barco. O Senhor só falou com ele uma vez. E durante 100 anos, 120 anos, ele ficou ali, ele e a família dele, todos os dias, construindo um grande barco, um navio, algo muito grande. E eu tenho certeza que todos os dias ele apregoou, ele falou que as pessoas que não entrassem naquele grande barco iriam se cobrir. Mas ele serviu de deboche. As pessoas debocharam ele. As pessoas riram dele. Fizeram dele palhaço. Mas chegou um grande dia, onde chegou o juízo de Deus. E o próprio Senhor fechou as portas daquele grande barco. E as únicas pessoas que se salvaram ali foi ele e a família dele e aqueles animais. Você está entendendo? Se você está nesse grande barco, que hoje para nós é a Igreja de Jesus Cristo, você pode ter certeza que quando soar a trombeta do arcanjo, você vai subir, porque você é a Igreja de Jesus Cristo. Você está nesse grande barco que é a Igreja de Jesus Cristo. Se acontecer qualquer coisa, você vir a falecer, a morrer, pode ter certeza e convicção que você vai se encontrar com o Senhor nos ares. O importante para nós não é pularmos do barco. O importante é para nós ficarmos juntos no barco. Esse barco ele tem um nome. É a Igreja de Jesus Cristo. E eu quero orar agora
E eu quero falar com o Senhor. Você faça a tua oração aí agora. Chame a tua família para estar ao teu redor, para estar com você. Vamos falar com o Senhor. Vamos falar com o Senhor. Vamos louvar o nosso Deus. Oh, meu Pai. O barco ele pode balançar para a direita. Ele pode balançar para a esquerda. Mas o Mestre está no barco. E é Jesus Cristo. E ele destituiu Satanás de autoridade. Satanás não tem autoridade contra a minha vida, contra a tua vida, meu irmão. Faça a tua oração. Senhor, nós te louvamos. Engrandecemos e exaltamos o teu nome. Porque sabemos que o Senhor está no controle dessa situação. Sabemos que tudo que acontece é vontade permissiva sua e o Senhor está no controle. E se o Senhor quiser e o Senhor quer, o Senhor pode dar um comando e essa tempestade cessar. Senhor, eu apresento os meus irmãos agora, Senhor, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, Senhor, o teu nome tem poder, Pai. Que essa tempestade possa cessar na vida de cada irmão agora, no nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai, nós apresentamos essa situação que para esse irmão, Senhor, é uma situação muito difícil, Senhor. Ele se sente como se vai se naufragar, Senhor. Mas o Senhor diz, tem de bom ânimo, porque venceu o mundo, Senhor. Nós apresentamos essa situação a Ti agora. Senhor, nós apresentamos agora uma grande tempestade, a qual a nação está passando, a qual o mundo está passando. Mas o Senhor quer, o Senhor pode dar um comando agora, e esse coronavírus ele possa recuar, ele possa cessar, ou pode aparecer uma cura total, no nome de Jesus, Senhor. Nós lhe pedimos perdão, nós lhe pedimos misericórdia, Pai, no nome de Jesus. Acalma essa tempestade hoje e sempre, Pai, no nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. O Senhor é fiel. Agora, com muito carinho, Aleluia. para cantar comigo essa linda canção do meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer para mim. O vento balançou, Louve ao Senhor. apanhando o mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi. Aleluia, Senhor. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo descendeu. Quando ele Aleluia, Senhor. ordenou, o mar obedeceu. Oh, glórias. Aleluia, Senhor. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barco está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barco está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se soprar contra a sua vida, seu nome eu clamarei, e ele me socorrerá.
Aleluia, Senhor. Pois firme está minha fé no meu aqui está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Aleluias. Quando o Senhor está no barco, eu não preciso temer coisa alguma, porque Ele é fiel para me socorrer, meu irmão. Coloque isso no teu espírito. Muitos foram para o outro lado, vários barquinhos, mas em um barco em especial tinha o Yeshua, Glória a Deus. o Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. O Filho de Deus estava ali. E quando veio o temor, veio o medo sobre aqueles discípulos. E muitos, nos dias de hoje, estão como aqueles discípulos, com medo. Mas tenha certeza, tenha convicção, que o Senhor Jesus está no teu barco. E Ele pode se levantar a qualquer momento e acalmar qualquer tempestade na tua vida. Fica firme. Não retroceda para a direita, para a esquerda. Fique firme. Em outros casos, o Senhor usa a tempestade para trazer as pessoas para o centro da vontade dEle. E isso está acontecendo agora. Quantas pessoas estão se reconciliando e voltando para o Senhor? E em terceiro, apóstolo Paulo disse, olha, ficai aqui no barco. Não pulam, porque se vocês pularem, eu não me responsabilizo com o que pode acontecer com vocês. Então muitas pessoas estão sendo sustentadas por causa da tua oração. E eu também entendo, se algumas pessoas saírem do grande barco, que é a igreja de Jesus Cristo, porque uma coisa que o Senhor tem negócio é a igreja de Jesus, é a noiva de Jesus. E o Senhor vai vir buscar uma noiva. E quem estiver fora desse grande barco, pode sucumbir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estenda tuas mãos aí na tua casa. Nós vamos dar a bênção apostólica. Querendo lembrar que domingo nós vamos estar ministrando pela internet, fazer mais uma live. E nós vamos ministrar a ceia. Como que vai ser feito? Pastor, você vai comprar um suco de uva, vai pegar um pedaço de pão, aí na tua casa você vai colocar em um copo ou num cálice ou o que seja, e nós vamos ministrar a ceia e todos nós vamos participar, cada um no teu lar, na tua casa, e vai ser uma bênção. Por enquanto nós vamos ter que fazer assim, meus irmãos, porque nós não podemos deixar de ceiar, como é o hábito, como que é o nosso costume todos os meses ceiar. Amém? Levanta tuas mãos. Que a graça e a paz e a comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo enviado da parte de Deus seja com cada um de vós, hoje e sempre, e que todos digam Amém! Fique na bênção, no nome de Jesus.